Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacompanhão@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem, 3291650267. Hoje nós vamos falar sobre História do Brasil. É uma aula, como vocês podem observar aqui, que serve tanto para o Enem, quanto para o pessoal que vai fazer a prova do PM Alagoas, beleza? É o resumão Enem PM Alagoas, ok? Essa aula é a última aula desse resumão. Temos a parte que fala sobre ditadura e governo depois da ditadura, pós-ditadura, redemocratização. Isso eu vou passar para vocês o link aqui embaixo das aulas da playlist de História do Brasil, que são umas aulas muito mais completas que este resumo, tranquilo? Vai estar todos esses conteúdos, tudo isso. Pô, professor, você abordou poucas coisas, mas lembrando, eu abordei aqui os principais temas que caem na sua prova, tranquilo? Então, temas que não estão nesse resumo, vai estar ou na playlist de História Geral, ou na playlist de História do Brasil. Ah, professor, ditadura militar é importante. Por isso, eu quero que vocês assistam às aulas da playlist de História do Brasil sobre ditadura militar, porque lá é muito mais completo, beleza? Governos antes da ditadura. Esses governos antes da ditadura, nós vamos falar aqui do Dutra, do Getúlio, o segundo governo de Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Tranquilo? João Goulart toma o golpe em 64. Mas esse tema pode também aparecer na sua prova como chamada das repúblicas populistas, ou também chamada de democracia populista ou governos populistas. Tranquilo, pessoal? Continuando. Dutra. A intervenção nos sindicatos. Vamos lá, então. O negócio parou de funcionar. Voltou. A intervenção nos sindicatos suspeita de comunismo. Os sindicatos continuam com Dutra. Só que a intervenção se dá agora na suspeita se eu tiver pessoal ligado ao comunismo. Lembrando, nesse contexto, pessoal, até o fim da ditadura militar, nós temos que pensar em quê? Em Guerra Fria. Nós temos que pensar entre o contexto geral, o mundo bipolar, a disputa das ideologias capitalistas e socialistas. E isso vai afetar aqui dentro do Brasil. Tranquilo? Então, caso os sindicatos não tenham nada ligado com o comunismo, beleza. Se tiver, será uma intervenção. Por quê? Nós vamos ver mais na frente. Vai ter uma promulgação de uma nova Constituição, que é de 46, e a greve continua. Só que, se for dentro da lei, beleza. Em ocasiões que a lei não permite, legal, tá fora. Beleza? E eu falei para vocês essa intervenção dos sindicatos por suspeita de comunistas, por quê? Lembrando o contexto histórico, Guerra Fria. Se é suspeita de comunista, vai ter o quê? Intervenção do governo. Ah, o governo Duda está aliado a quem então? Ah, isso aí é óbvio, né? Alinhamento aos Estados Unidos. Se está alinhado aos Estados Unidos, tudo que gera socialismo dentro do Brasil será contestado. O PCB vai ser posto na ilegalidade, ele vai romper relações com a União Soviética, ou seja, um alinhamento aos Estados Unidos, ok? Os gastos das divisas, né? Ou seja, pessoal, nós temos que observar que no governo Vargas, na ditadura de Vargas, no Estado Novo, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ele ganhou muito dinheiro por iniciativas norte-americanas, né? Investimentos e tudo mais. Conseguiu acumular muito dinheiro. Espera aí, só pessoal. Então ele conseguiu acumular muito, mas muito dinheiro mesmo. O problema é que Dutra vai fazer uma política aonde ele vai abrir as importações. Ele vai abrir os pessoal importar. Ele vai comprar tantas coisas
que essas coisas vão ser supérfluas, né? Então vai gastar as dívidas que foram acumuladas, as reservas de dólar que foram acumuladas durante os governos de Vargas. E para isso, por causa desses gastos, ele vai criar um plano, o plano SALT, para cobrir esses gastos, para tentar amenizar esses problemas. E o que é interessante do plano SALT? São as letras. As letras você tem que saber: saúde, alimentação, transporte e educação. É errado. O E ali, gente, o último E do SALT, o E, o último, né? Ali o último, é o único que tem, professor. Então o único E que tem é energia. O S é saúde? Sim. O AL, alimentação? Sim. O T, transporte? Sim. E o E, educação? Não. Energia. Educação nesse momento tá de fora. Beleza, pessoal? Aí Dutra sai, né? Dutra, pessoal, quando entrou nas eleições, ele foi apoiado, né? Naquele momento por Getúlio Vargas. Dutra estava fudido nas eleições, falando aqui, desculpa o palavreado, mas ele estava mal das pernas. Quando Getúlio dá um apoio a Dutra, o prestígio de Getúlio, ainda grande, faz a eleição de Dutra. E Vargas se candidata a presidente. O problema é que, nesse momento, pessoal, desde aqui desse governo Dutra, nós vamos ter a disputa de dois projetos. Um projeto mais liberal, ou também chamado integrista, aonde nesse projeto se diz o quê? Que o desenvolvimento do Brasil se dá através de um desenvolvimento dependente. Ou seja, precisa de investimentos de fora, né? Depende de fora. Já o nacionalista, que é os nacionalistas, procuram o quê? Um desenvolvimento mais autônomo. O próprio Estado, o capital estatal, o capital privado dentro do Brasil tem que mover o Brasil. Então, desde o fim do Estado Novo, nós vamos observar esses dois projetos que vão entrar em disputa. Óbvio que Getúlio Vargas é do projeto nacionalista, né? E o problema é que você vai ter reações de multinacionais que não foram contempladas porque a prioridade é o capital estatal. Então essas multinacionais, elas vão pegar com dor do cotovelo. E dentro desse momento nós observamos a oposição crescendo mais ainda. A UDN, como eu falei para vocês, no final do Estado Novo, vai voltar aos partidos. A UDN, a tão falada que é a pedra no sapato de Getúlio Vargas nesse momento, com a figura de Carlos Lacerda, né? E um grande projeto nacionalista é a criação de uma estatal, a Petrobras, beleza? E essa oposição cresce muito, por causa que essas multinacionais não foram atendidas, contempladas, passaram a mão na cabeça delas durante o governo Vargas, e vai aliar-se à oposição, principalmente do UDNista, né? O partilhante da UDN, Carlos Lacerda, que tinha ainda um jornal, Tribuna da Imprensa. E Carlos Lacerda vai começar a meter o pau em Getúlio Vargas. Vai chegar um ponto em que vai acontecer um atentado na Rua Toneleiros, o atentado da Rua Toneleiros, aonde um cara tenta matar Carlos Lacerda. O problema é que o cara erra Carlos Lacerda e mata um oficial, o Rubens Vaz. E aí, isso é uma bandeja de doces na mão da oposição. Ela vai fazer a festa agora. Vai começar a levar Getúlio Vargas como o cara mandante do assassinato de Carlos Lacerda e aquela coisa e tudo mais. E o problema ainda, nas investigações, o cara que mandou matar é o cara ligado à guarda pessoal de Getúlio Vargas, o tal do Gregório Fortunato. E aí a oposição cresce mais ainda. Getúlio Vargas, vendo nisso, se suicida. Não completa o seu mandato, o seu segundo governo. E esse suicídio de Vargas, pessoal, é, se dizendo bem, o empecilho para a entrada de uma ideia mais liberal, mais conservadora, elite. Por quê?
Esse suicídio vai comover a população. E o pessoal vai caçar até a cabeça de Carlos Lacerda. Entra no seu lugar Café Filho, né, que era o seu vice, mas tem eleições, aí é que tá. As eleições, JK sai na frente. O problema é que a oposição, né, JK ainda ligada ali, ó, o PSD, né, o PTB, né, mais ligado aí a Getúlio Vargas, ele vai observar o quê? Que a UDN vai fazer mais pressão ainda. Vai fazendo pressão, 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 até o momento em que eles vão tentar dar um golpe no começo do mandato de JK, de Juscelino Kubitschek, falando que as eleições foram impugnadas. Ou seja, não se teve os 50+1 para o JK ser eleito. Ou seja, no caso, era ter 50 votos mais 1, no caso, né? Mas a maioria era simples. E o que acontecia nesse momento? Vai acontecer essa tentativa de golpe, né? Da destituição de JK, não deixar JK ser empossado, mas o Marechal Lott, né? Que é um cara aí mais legalista, ou seja, queria que a Constituição seja cumprida. Ele vai entrar nesse meio e vai fazer o golpe preventivo. Ou seja, o Marechal Lott vai falar que não, o JK foi eleito de forma correta, está cumprindo a Constituição de 46. Então, ele é o presidente e pronto, acabou. Então, o golpe não vai para frente. Beleza. O plano de metas. O governo de JK vai instituir um plano de metas para uma alavancada, um desenvolvimento do Brasil, principalmente no setor industrial. Era o chamado plano de metas, que atenderia algumas partes, que era no seu logotipo, né, a ideia de desenvolver o Brasil em 50 anos, em pelo menos 5 anos. O que ele não fez em 50, vai fazer em 5. É o tal do plano de metas. Mas nós temos que entender uma coisa. JK, diferente de Getúlio Vargas, ele dá apoio ao capital nacional, mas ele soma com esse capital nacional o também internacional, o capital de fora, o capital estrangeiro. O nacional desenvolvimentista não fez restrições ao capital estrangeiro, ou seja, ele vai conciliar esses dois capitais. Vai entrar dinheiro de fora do Brasil, vai entrar daqui, mas muito de fora. Não vai fazer políticas de restrição, não. Tá vindo dinheiro? Tem dinheiro para mandar? Manda. O problema é que o Brasil vai desenvolver? Vai. Você vai observar que vai aumentar as rodovias, a indústria automobilística, né? E o que nós observamos? É que o problema é que essa bomba vai estourar nos governos depois, nos governos futuros, porque a dívida externa vai crescer, a inflação e entre outras coisas. Beleza? Porque esse monte de dinheiro que entrou. Os empréstimos para o plano de metas. Fez esses empréstimos de fora para cobrir os avanços, né, os desenvolvimentos do plano de metas no setor industrial. E o problema é o seguinte: o plano de metas desenvolve, mas vai desenvolver em alguns pontos do Brasil, principalmente sul e sudeste. O nordeste vai ficar pouco desenvolvido. E o que JK faz? Cria a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O problema é que a SUDENE mais se tornou um cabide de emprego do que um desenvolvimento. O dinheiro ia, mas ia direto para o bolso do pessoal de lá, né? O pessoal que estava no meio, né? O pessoal que estava comandando. E a construção de Brasília, que nós não podemos deixar de lado, né? Nós já observamos que a capital do Brasil é lá, primeiro em Salvador, depois é transferida para o Rio e agora vai para onde? Para o centro, né? O centro-oeste, em Brasília, ok? Como vocês conhecem. Jânio Quadros tem eleições e aqui é um dado muito importante. Desde o segundo governo de Vargas até o governo de João Goulart, o único que consegue ficar até o final é JK. O Dutra consegue, beleza. O Vargas não consegue, ele comete suicídio em 63. Não, 63. Em 51, 53.
O JK consegue ficar até o final do mandato, mas ele vai deixar uma bomba na frente, né? Uma grande inflação, dívida e tudo mais. O Jânio Quadros entra. A UDN chega. Pessoal, a UDN, todas essas eleições, a UDN manda candidato. O Brigadeiro, o Eduardo Gomes, entre outros. Vai mandando candidato, só que nenhum ganha. E a UDN apoia Jânio Quadros. Jânio Quadros era uma pessoa muito carismática, né? Uma pessoa que fazia seus discursos, põe um talcozinho ali no ombro dele e fala assim, ó, gente, ó, tenho caspa, sou do povo, comi um pão com salame. Diz também que ele fazia falsos desmaios, né? Fala assim, ó, eu sou trabalhador e tô com fome, por isso que eu desmaiei. Então Jânio Quadros é uma pessoa bem vista pela população, é uma pessoa do povo. E a UDN aproveita de Jânio Quadros para apoiar. E Jânio Quadros é eleito. É eleito com um cara chamado também como seu vice, João Goulart. Nesse momento, pessoal, as eleições, você poderia votar para presidente e não precisava votar pelo mesmo vice do presidente. Você poderia votar na outra chapa que tinha um vice. Então era assim. Você poderia votar para presidente e poderia votar para vice. Hoje não. Você vota para presidente e ao mesmo tempo você elege o vice. Nesse momento, o João Goulart era de outra chapa do PTB. Principalmente ligada aí ao partido de Vargas, né, dos trabalhadores, sindicais e tudo mais. Então o que nós temos que observar? Jânio Quadros, ele começa a tomar algumas atitudes mais moralistas, conservadoras, que desagradam um pouco quem apoiou, principalmente a UDN. Tinha problemas internos? Tinha. Mas ele tomava decisões como o quê? Proibir rinchas de galo, proibir lanças-perfumes, proibir biquíni das mulheres na praia. Então era uma campanha moralista. A ideia dele, né, a campanha da vassourinha no começo, varre, varre a bandalheira, né, daqui. Então essa ideia não foi muito para frente. Mas a sua política externa, ele vai fazer uma tal de chamada política independente. Muito difícil de ser explicada, porque não se sabe o certo o que dizia. O que dizia em si era que Jânio Quadros não queria tomar lado no contexto Guerra Fria. Por quê? Ele vai reatar as relações que foram cortadas lá atrás com Dutra, com a União Soviética. Ele vai reatar. E ele vai mandar o João Goulart em missão diplomática para a China comunista, né? A ideia dele, essa política independente, era, vamos fazer relações diplomáticas, beleza, o que você tem aí? Vamos conversar, vamos fazer uma política normal, sem o contexto, tirar o contexto Guerra Fria, ideologia capitalista e socialista, vamos mexer com a política, né? Então ele manda o João Goulart para a China comunista. E essas atitudes endoidam quem apoiava Jânio Quadros, principalmente a UDN. E ainda mais, Jânio Quadros condecora o cara, o guerrilheiro Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Aí que o pessoal fica doido. Meu Deus, a UDN fala, Jesus, colocamos um comunista no poder. E agora ferrou. Então, aquilo que era apoio se torna o quê? Oposição. E agrava mais ainda com a crise que viu o Brasil, deixada pelas dívidas que JK fez para empreender o plano de metas. E Jânio Quadros, sem ter apoio, sem nem beira, ele manda uma carta renúncia, querendo um apoio, só que essa carta renúncia, ao invés de ter uma aclamação do povo, ela é aceita. E Jânio Quadros renuncia durante 6 meses. Entra no seu lugar João Goulart. Mas aí está um problema. João Goulart está na China comunista. O cara é comunista também. Começam a falar lorotas que Jânio Quadros, que João Goulart é comunista. E começam a empreender uma coisa o quê? Não vamos deixar João Goulart tomar posse como presidente. Não se deixa João Goulart tomar posse. Aí surge lá no Sul, com o Leonel Brizola, a chamada campanha da legalidade. Ou seja, vamos pôr a Constituição funcionar. Se é vice-presidente, tem que empossar, vai ser empossado.
Essa campanha da legalidade começa a generalizar. O Brasil, prestes a entrar numa guerra civil, o que acontece? As duas partes entram num acordo. Você não concorda e eu também não. Vamos tentar entrar no meio termo. Se instala no Brasil o tal do parlamentarismo. Esse parlamentarismo, sim, é aquele que diminui os poderes do presidente. Aquele parlamentarismo às avessas que vimos lá no Império, com Dom Pedro, era mais o que? Uma ideia de diminuir os atritos entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ora era um liberal, ora era um conservador, como era ministro, mas atendendo seus interesses. Aqui não. E o imperador, com seu poder moderador, era o cara que mandava. Então não era um parlamentarismo, era uma ideia de conciliação. Aqui não, o parlamentarismo ele diminui o poder do presidente. Ou seja, vamos cortar os poderes de João Goulart. E João Goulart aceita porque ele queria ficar na presidência, né? Esse plebiscito, né? Depois seria feito um plebiscito em 65 para ver se voltava o presidencialismo ou continuava o parlamentarismo. O problema é que o parlamentarismo teve várias sucessões de primeiros ministros. Então é uma coisa que não deu certo. E por manobras, em 63, João Goulart consegue antecipar esse plebiscito que seria em 65 para 66. E o que acontece nesse plebiscito? Você quer que fique o parlamentarismo ou volta o presidencialismo? Ganhou o presidencialismo. Opa! Os poderes que antes o presidente tinha, voltou todos na sua mão. O problema é que, como eu já falei para vocês, o Brasil passava por uma crise deixada, herdada lá do governo JK, com a entrada sem restrições do capital estrangeiro. E João Goulart tenta, através de um plano, uma solução para esses problemas. Pede mais recursos ao FMI, só que o FMI não dá, vendo que João Goulart é um cara comunista, pensando, né? E o que acontece? Ele começa a falar das reformas de base. Aí que tá o troço. As reformas de base falavam em várias situações, principalmente uma coisa que até hoje é discutida e não vai para frente, a tal da reforma agrária, né? E falar em reforma agrária dentro de um Brasil que tem ainda heranças de um latifúndio, né, de grandes propriedades na mão de poucos, é uma coisa meio delicada, né? E, para ter apoio dessas reformas, ele começa a fazer vários comícios no Brasil para ganhar apoio da população, se a população aceitava ou não. Um desses grandes comícios é o comício da Central do Brasil. Só que, alguns dias depois, tem pela oposição uma marcha, a Marcha da Família com Deus para a Liberdade. Ou seja, é o pessoal que não aceita as reformas de base. É a oposição. E vai se vai passando, até chegar o golpe de 64. Aonde destitui João Goulart, para não ocorrer uma guerra civil, ele sai fora e entra, nesse caso, a ditadura militar, os governos militares. Uma junta militar que depois iria nomear um presidente, mas os militares entram no poder com a ideia de que vamos dispensar, vamos tirar, não vamos deixar os subversivos chegar ao poder. Quem são esses subversivos? Os comunistas, os socialistas. João Goulart é visto como sendo um comunista. A elite, o grupo conservador, muitas vezes tenta dar um golpe e agora em 64 consegue. Lembrando, lá com Vargas quase tentou. Depois com JK, com o Jânio. Aquela ideia de não deixar o João Goulart entrar. E agora com o João Goulart, os caras cortam o cara na raiz. Ou seja, mais um presidente dentro dessa democracia populista que não consegue chegar ao fim do seu mandato. Beleza, pessoal? Lembrando para vocês que essa é a última aula desse resumão Enem e PM Alagoas. Lembrando que aqui no canal Istisat, você se inscrevendo no canal, você entrando lá em playlists, eu vou deixar o link aqui embaixo dessas aulas, tanto da playlist de História Geral, como a de História da América e História do Brasil. Lembrando
que todas essas aulas que não foram abordadas dentro desse resumão estão aqui dentro dessas playlists e estão super completas. E ainda mais, essas que foram abordadas também estão dentro dessas pastas. Playlist de História da América, História Geral e História do Brasil, que é super completo mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e boa sorte a todos. Valeu! Qualquer coisa, o e-mail historiacompanhia1@outlook.com e o Facebook Isto Sabe. Valeu!